ilustre, tendo o prazer de receber ilustres visitas nesta manhã. Os presidentes aí do VEC, né? Numa data importante como hoje, será uma tarde e noite decisiva aí para o Veranópolis, mais uma, né? E tá aqui o Generoso, tá aqui o Patrick também, para que a gente possa dar uma atualizada aí nos trabalhos, na expectativa aí desse grande jogo. Generoso, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no estúdio da Com, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia torcida pentacolor. Estamos realmente mais uma vez aqui para fazer a convocação da nossa torcida, né? Que a parte da diretoria, dos atletas e de todos os envolvidos com o Veranópolis, ela foi feita e muito bem feita, muito acima daquilo que nós esperávamos lá no começo, né? No começo nós, até de não disputar, iríamos montar uma equipe para participação. E com o andar da carruagem a gente viu que a qualidade era um pouco maior e depois ela se tornou bem maior, e aí trocamos o técnico antes de fazer o primeiro coletivo, né? Foi uma atitude bem arrojada de toda a diretoria, em consenso com a da diretoria, para nós trazer o Gelson para cá. Eu digo trazer o Gelson porque o Gelson já tinha sido conversado com o Tampa, já tinha sido, mas ele não conseguiu vir por problemas particulares dele, e ele acabou vindo e deu nisso que a gente viu aí, né? A gente está entre os 8, apesar de nós poderíamos ter ficado entre os 4, né? Que aí houve um pouco de aquela tal da história, né? O cobertor curto, né? Nós sabíamos que o nosso grupo era pequeno, então a gente resolveu, a comissão técnica resolveu segurar um pouco os jogadores que estavam lesionados e tal, e a gente não conseguiu os resultados que esperava e que precisava nos últimos 3 jogos. Mas mesmo assim nós estamos dentro dos 8. O nosso jogo é amanhã, é hoje à noite, às 19h30, e a torcida está convocada, né? Tem promoção, vou deixar por Patrick, que é o homem das promoções do clube, é ele que organiza tudo. Então, assim, o meu chamamento é esse: hoje não tem outro lugar para ir depois das 19 horas, um pouquinho antes. 18h30, né? O jogo é 18h30, pode chegar às 18h30, mas desse horário ali, 19h30, dentro desse horário, todos vá ao ADF, que nós estamos precisando muito do calor da torcida para subirmos mais esse degrau. 18h30 abre os portões, né? Isso. Patrick, prazer recebê-lo aqui no estúdio da Com FM. Eu quero saber se teve uma boa noite de sono, como é que tá a expectativa? Bom dia, pessoal. Pois é, né? Vamos dizer assim que é um pouquinho complicado dormir, né? A gente fica matutando, né? Eu costumo dizer o que a gente fez até aqui, o que poderia daqui a pouco ter sido feito diferente, o que deu certo, o que não deu, e também, obviamente, né, com os pés no chão, mas já também matutando o que nós vamos fazer para a sequência, né, porque a gente acredita muito dentro de tudo aquilo que o Generoso falou aí, de nós conseguirmos ter trazido uma comissão técnica de peso, né? E ter conseguido trazer jogadores que acredito que abraçaram a causa, entenderam a condição do Veranópolis, né? Hoje a gente tem um clube com limitações financeiras, mas tem um clube muito bem estruturado. Diferente de muitos clubes, às vezes, que têm uma condição financeira, mas não oferecem uma estrutura, um trabalho, né, um espaço onde os atletas possam trabalhar bem. E a gente observa também, Patrick, me desculpe aí fazer um parênteses aí, porque os setoristas da Com FM têm dado cobertura, né, aos preparativos, né, para os grandes eventos, aí no caso, os jogos, né? E não foi diferente ontem também, e a gente tem observado no bate-papo que acontece ali, né, durante a reportagem, que há uma união muito grande entre os jogadores. Isso é muito importante, né? Eu acredito ser fundamental isso, né? Exato, era onde eu ia chegar aí, muito bem colocado. Então nós conseguimos ter um grupo, ele sendo muito reduzido, é fato, mas conseguimos ter um grupo muito homogêneo, muito unido, né? Um grupo que comprou
o peso da camisa do VEC, comprou a história do VEC por oportunidades, a gente consegue conversar com eles, com a comissão, participar de algumas palestras, e eles entenderam o que é o tamanho que é o VEC, né? Num contexto estadual e às vezes até mesmo nacional, né? Às vezes a gente tem boas histórias para contar até num contexto nacional. Então isso fez com que a gente tenha ficado bastante forte e nós classificamos entre os 8 e nós vamos brigar pelo acesso, eu não tenho dúvida. São jogos difíceis, jogos pesados, aí entra o que a gente veio fazer aqui, que é dá para se dizer implorar para que a torcida pentacolor venha pro estádio, venha, participe, seja o 12º jogador, porque pode fazer a diferença. Nós temos um campo que é de uma qualidade maior do que a grande maioria dos adversários, então o fator campo nosso, o fator ADF e o fator torcida, eles vão ser, não é que pode ser, eles vão ser decisivos pro Veranópolis, né, chegar à primeira divisão. Então a gente precisa que a torcida venha pro estádio. A gente tem promoção de ingressos. Olá, torcida. A gente tem um tempo agradável hoje, né? Nos espera fim do dia. Então a torcida tem que estar presente. A gente precisa da torcida. E, presidentes, né, a questão, a gente até conversou com o Renan e ele fez, né, esse apelo, essa convocação para a torcida, né, falando que o grupo ia dar, né, tudo de si nesse jogo, né, e fez essa convocação para a torcida participar. Tem uma estimativa já de público esperada? Foi comercializado o ingresso antecipado ou vai ser só na hora? Ingresso antecipado não. Como a gente vem trabalhando desde o início do campeonato com a venda de ingresso, antes a não ser as banquetas lá inicialmente, mas os ingressos vendidos na hora e vem dando bastante certo ali. A gente tem uma bilheteria, o pessoal tranquilo, circula bem, a gente opta por fazer a venda do ingresso na hora ali, é bem tranquilo, a questão de 2-3 minutinhos, já pega o ingresso, já passa, então a gente vai manter isso, né? O que vai mudar hoje é que a mulher acompanhada não paga ingresso. Até brinquei aqui outro dia com o Marangoni e repito, né? O homem não quer levar a mulher porque tem que pagar o ingresso, fica caro. Hoje não tem desculpa. Ele pode ir e levar a patroa porque a patroa não paga, né? A gente sabe que também o pessoal diz, mas por que não dão ingresso de graça? Eu gosto sempre de salientar isso. O que acontece? A gente não pode fazer isso. A federação nos cobra que tenha venda de ingresso e que o ingresso tenha um custo. O tal do bandeiro. Exatamente. E também o seguinte, né? A gente sabe, repito aqui, as limitações financeiras que o Veranópolis tem. Então, esse valorzinho do ingresso que entra, tem que se deixar bem claro que ajuda muito o clube, ele é muito útil. Cada vez que abrem os portões lá do estádio, a gente tem um custo gigante. Então a gente precisa também do valorzinho desse ingresso. Então o torcedor precisa entender que, além dele prover um bom jogo, né, apoiar o VEC com torcida ali, ele também está incentivando financeiramente. E isso é importante para o Veranópolis. Nós temos todos os ingredientes generosos para que o público hoje compareça no estádio Antônio Davi Farina pela importância do momento, né? Nessa quartas de final aí da Série A2 do Campeonato Gaúcho e também, digamos assim, pelo apoio, né, que o Veranópolis está precisando aí, pelos valores, pelas promoções, pelo dia São Pedro está contribuindo, está colaborando, então não tem desculpa para ficar em casa hoje, né? Hoje não tem. Por tudo isso que o Patrick falou, tá? Que nós precisamos da torcida lá na parte financeira, nós precisamos muito hoje, especificamente hoje, muito da torcida, porque são 2 jogos. O nosso resultado aqui vai refletir lá em Passo Fundo no domingo, né? Um bom resultado aqui não é que nos facilite, tá? Mas um bom resultado aqui, nós vamos jogar lá com o Passo Fundo dentro do estádio dele, uma cidade de 200 mil habitantes, um estádio grande, com certeza vai ter muita torcida lá, mas se a gente fizer um bom resultado aqui, nós vamos lá um pouco mais tranquilo, né? Jogar um pouco mais folgado. Então é hoje, não tem. O jogo do ano do Veranópolis até aqui é hoje à noite, às 19h30. E o torcedor tem que ir. Quem quer o Veranópolis na primeira divisão
tem que tirar essas duas horas e meia para ir lá nos incentivar e nos ajudar em todos os sentidos. Generosa e Patrick, as quartas de final abriu ontem com Bagé e Inter de Santa Maria empatando em 0-0 e também a equipe do Gramadense empatou com Novo Hamburgo em 0-0. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que o clube visitante não levou vantagem, né? O clube visitante, claro, eles vêm para se segurar que até um empate, um 0-0 é bom pro clube visitante, mas eles vão ter que fazer alguma coisa no seu estádio ou vai para pênalti, né? E pênaltis, se foi a qualidade, né? No pênalti é mais a sorte, é mais o jeito do jogador que vai bater. E a gente sabe muito bem disso, porque aqui, um ano, nós não seguimos adiante exatamente nessa fase por causa de um pênalti. Já tem gente já torcendo aí para pegar o Bagé, viu? Não sei como é que funciona isso. Pois é, olha só. 0-0 seria um bom resultado? Não. Como nós estávamos falando aqui, o fator casa. O nosso time é um time bastante técnico. Nós temos que aproveitar o nosso gramado em casa e fazer o resultado em casa. E é isso que a gente vem trabalhando e espera, né? Tu falaste do 0-0, são equipes muito parelhas, equipes cascudas, né? A gente aqui não pode falar de um clube ou outro, quem a gente acredita que passa ou não, a gente tem os nossos estudos, mas qualquer o Passo Fundo que a gente joga hoje é muito forte. Bagé e Inter de Santa Maria, que é o que nós vamos pegar aí, é casca grossa também. Não tem jogo fácil agora, né? O jogo de acesso é sempre muito brigado, muito discutido, né? Arbitragem com dificuldade, campos às vezes não muito legais. Então, assim, o importante é em casa, né? Até essa discussão de jogar primeiro em casa, fora, temos muitas divergências, né, no assunto, e eu sou da opinião que o jogar em casa o primeiro ainda é melhor, porque a gente pode e espero que faça o resultado em casa hoje para depois ter uma tranquilidade um pouco melhor de jogar fora. Então a gente está trabalhando para isso. E como é que tem sido essa conversa com os jogadores, assim, nessa questão de mostrar para eles a importância, motivar, incentivar para esse jogo? É que presidentes conversam também com os jogadores, né? No dia a dia eu converso bastante, eu estou bastante presente ali. O Patrick nem tanto por causa da atividade dele, mas a minha atividade hoje, ela permite que eu esteja mais no CT ali do que o Patrick. E a conversa é muito amistosa, muito agradável. Eu não falo de jogo, eu não falo de jogada, eu não falo de resultado, tá? Porque isso aí compete à comissão técnica e ao Tampinha. Mas daquilo que a gente vai precisar conseguir, sim, eu falo quase que diariamente, não em grupo, mas em grupinhos. Eles estão ali e entram no assunto daquilo que nós precisamos, daquilo que nós conseguimos e, claro, daquilo que nós precisamos conseguir. Ontem eu passei quase a tarde toda ali conversando de um por um, eles iam chegando do treino, tá? E a gente ia dizendo. E como a gente dá uma abertura muito grande, eles já vêm conversar contigo. Então, o jogador de futebol é um ser bem diferente daquilo que a gente está acostumado a lidar. Quem não lida com futebol não sabe. Eles precisam que a gente vá até eles no começo, para eles criar aquela confiança e tal, porque para eles, não sei onde que eles passam, né? Que existe uma barreira entre o presidente e a diretoria e eles. Aqui não existe. Eu almoço ali, já almocei 2, 3 vezes ali com eles, lá no meio deles, compartilho os assuntos deles, que não são bem os nossos da diretoria, mas é assim que a gente cria essa amizade e assim que a gente cria esse ambiente que tem ali. Eu falo para vocês, falei na nosso evento que nós tivemos de distribuição das camisas, organizado por quem? Pelo Patrick. O Patrick é uma das ideias. E ele fala a ideia e a gente vai atrás. Mas eu falei que em todo o tempo que eu fiquei no Veranópolis, que foi bastante, tive 2 anos de férias e voltei. O grupo mais unido que a gente viu em toda essa minha trajetória é esse grupo aqui. O Gelson tem uma mão
muito grande nesse aspecto. Ele é muito bom para fazer isso, como ele é muito bom em outras coisas que nós precisamos também. Então o grupo está bastante unido e hoje, na hora da oração lá, a gente vai ver. Gostaria que isso pudesse ser filmado, não pode, para ver o quanto esses jogadores vibram antes de entrar em campo. Que bom, isso é importante, né, Patrick? A gente podia... Por isso que nós precisamos, desculpe, que a torcida compre essa ideia, porque dos jogadores para a torcida, eles estão a 1000. Nós precisamos que a torcida entre nessa batida e nos ajude. Isso. A 1000 também. Nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando sobre o VEC, né? Sim. Nosso tempo aqui não permite, mas tem mais um tempinho aí para fazer um convite especial aí, não só para Veranópolis, para toda a nossa região aí que possa dar, né, um apoio aí. Então, importante. Né? Exatamente isso, né? A gente tem uma equipe, como o Generosi falou, muito focada, muito dedicada, que dá o sangue em campo. Não vai ser diferente hoje, né? A gente tem gente que aprecia muito o VEC em toda a região, né? Nova Prata, Fagundes, Vista Alegre, Vila Flores. A gente sabe que vem muita gente pro jogo do VEC, que não seja diferente, o pessoal do Cotiporã também. Venham pro estádio, venham que vai ter um jogaço, vai ser um jogaço, e a gente precisa da torcida para passar por essa fase. Também quero deixar aqui para a rádio, não havíamos falado, a surpresa aí. Eu vou deixar aqui 2 ingressos pro jogo, para que o pessoal que escuta diariamente a Com aí, vocês direcionem como acharem melhor, mas um presente aí do VEC para que vocês façam o sorteio para que venha 2 pessoas a mais no estádio, além daquilo que tu me pediu. Quantas pessoas eu espero hoje? Pelo menos 3.000 torcedores. Olha aí. Eu quero arquibancada bonitinha lá com 3.000 torcedores, 3.002 com mais esses 2 aqui. Bacana. Obrigado, Patrick. Obrigado pelo espaço aí, e voltamos aqui para falar da semifinal. Tá certo. Generoso. Então assim, o último apelo, já que a gente falou em Nova Prata, Paraí, Cotiporã, quem quiser que se repita aquelas jornadas memoráveis de Grêmio e Inter aqui no nosso estádio, como já fizemos grandes jogos aqui, passa por hoje à noite. Isso passa por hoje à noite. Então, que venham nos ajudar nesse sentido, que o Grêmio e o Inter vão vir aqui. Obrigado, Generoso. Um bom jogo aí para todos nós. Bom dia. Rádio Com. Previsão do tempo.